Pessoal, para a gente retomar a atividade, a parte prática, que vocês já estão acostumados a fazer, eu sou o primeiro dia com vocês aqui, né? A proposta é a gente fazer, como tem sido feito pela proposta da Infam, é sempre ter uma parte teórica que, como eu disse para vocês, nos resume a matéria e nos instiga para desafios, e depois essa parte prática. Eu propus, né, um estudo de caso a partir de acórdãos, justamente pensando nisso. A ação civil pública, né, é uma ação importante, mas por que ela é importante? Vamos imaginar o seguinte: qual é o direito lá da Constituição mais importante para quem atuou 7 anos na vara ambiental, como o doutor Cândido? É a questão do meio ambiente. Né? O meio ambiente é uma questão super importante, está prevista lá. Mas a gente sabe que se a gente não tiver uma ação para segurar esse direito, a gente não consegue fazer nada. Então, me parece que essa oportunidade que a gente tem agora de trabalhar melhor essa ferramenta que a gente tem para fazer efetivo aquele direito ambiental ali, é uma oportunidade que a gente tem que usar bem. O que eu imaginei? Eu imaginei separar alguns casos para vocês, justamente dando conta dessas situações em que não é só o meio ambiente que está em jogo, né? A gente não pode ser, talvez, no ponto de vista, um juiz xiita que diga: eu tenho que proteger o meio ambiente. Eu acho que eu tenho que proteger o meio ambiente, eu tenho que proteger vários outros valores que estão na Constituição. Tem princípios da ordem econômica, princípios da ordem cultural, questões individuais que eu tenho que proteger. E nós, na nossa jurisdição, lá no nosso dia a dia, quando a gente julga uma ação civil pública, eu tenho certeza que vocês já julgaram várias também, né? Alguém tem um problema de ocupação no litoral lá. Daí, o que leva vocês a decidirem se vocês vão tirar uma casinha da área de APP ou não vão tirar? O que leva vocês a mandar demolir ou não demolir um condomínio que foi construído num lugar de forma irregular, quando vocês anulam uma licença? O que leva vocês a adotarem, numa ação civil pública, a aplicação só da indenização, a obrigação de reparar aquele dano ali, de retirar? Exatamente isso aí que eu separei algumas situações, né? Espero que dê tempo para a gente discutir. Então, nós vamos nos dividir em 5 grupos, como vocês têm feito. Cada um desses grupos vai receber esse material ali com a instrução para fazer a atividade. Eu propus 3 questões, não é para vocês aprofundarem, assim, porque a gente não tenha tempo, né? A gente deve se reunir de volta em torno de 10 para as 11, vão mais ou menos ficar 1 hora nesse tempo de discussão ali, de vocês olharem os acordos e chegarem à conclusão. Não precisa, assim, a gente aprofundar muito, mas a partir das 3 questões que eu estou propondo ali, vocês discutirem no grupo, ver se há algum consenso, ver quais são as divergências, e depois, né, a partir de 15 para o meio-dia, porque eu vou ter que encerrar a atividade às 12h30, infelizmente, porque eu tenho sessão às 1h30. Então, eu tenho essa limitação, eu não tenho como ficar mais com vocês, que eu tenho que almoçar, etc., e fazer a sessão. Mas eu tenho a impressão que todos vocês já devem ter lidado com essas questões aí, né? E a gente pegar, ler o acordo e a gente tentar extrair dali o que é importante fazer aquilo ali. É importante sempre só proteger o meio ambiente? É importante em algumas situações olhar que tipo de construção se eu tiver que decidir entre mandar pagar uma indenização ou mandar retirar a casa, o que eu faço? Tem várias situações aqui no tribunal, eu tenho tido a oportunidade de ver a riqueza de situações. Tem situações, por exemplo, que a gente está discutindo: vamos demolir a casa, vamos demolir a piscina, vamos demolir o muro. Tinha uma situação lá que o que invadia a área de preservação era a sala de ginástica que o proprietário da casa tinha feito. Em outras situações, a casa estava há 30 anos lá, era uma casinha pequenininha. Em outras situações, tinha uma casinha pequenininha e o proprietário resolveu ampliar um pouquinho a obra, desmanchou e fez de novo. Então, é exatamente isso aí que eu queria que vocês prestassem atenção nesses grupos, né? O professor Rodolfo vai nos dar o prazer de circular entre os grupos, né? E daí, bom trabalho a todos. Eu esperei que a gente tivesse concluído por volta de 15 para meio-dia, porque daí cada um dos grupos pode apresentar rapidamente. É assim que vocês têm feito, né? Cada um dos grupos, um relator apresenta basicamente, rapidamente, seus achados ali, para a gente tentar chegar a consenso nisso aqui. Então, vamos ao trabalho, né, pessoal? Eu acho que a proposta é cada grupo, né, o relator apresenta rapidamente. Como a gente não tem muito tempo, o que vocês acham da gente estabelecer 6 minutos para cada grupo falar? Pode ser como vocês têm feito. E para não ter problema, eu boto no cronômetro aqui, daí quando der o pipipi, a gente não fica constrangido. Quem é o primeiro grupo? Quem quer começar? Qual é o primeiro grupo? Quer começar? 6 minutos, é isso, né? Tá. Eu sou o grupo 5, tá? Estou começando, que eu já estava mais próximo aqui.
como o tempo está correndo, é o seguinte. A primeira questão que o nosso grupo tinha que discutir era se, quando há um dano ambiental, via de regra, a sentença vai impor a reparação do dano, e aí a discussão era se essa reparação do dano exclui ou não a possibilidade de se impor outras cominações, como, por exemplo, indenização, multa pecuniária, enfim, outras cominações além da reparação do dano. Então, nós chegamos à conclusão, até com base, aí foram passados textos do Superior Tribunal de Justiça, um voto do Superior Tribunal de Justiça que citava outras decisões, onde está expresso que é possível essa acumulação das sanções, né, das cominações, e aí a discussão era que critérios observar para definir quando fazer acumulação com outras cominações e até para quantificar essas outras cominações, né? O que deve ser observado e o que justificaria que, além da reparação do dano in natura, fossem adotadas outras cominações. E nós elencamos os seguintes critérios, então, com base até no precedente do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, seria o prejuízo que medeia o tempo entre a ocorrência do dano e o atingimento de sua recuperação in natura. Ou seja, o dano, às vezes, ele acontece em uma determinada data, mas mesmo que se consiga fazer uma recuperação desse dano, essa recuperação, em tese, ela muitas vezes, no mais das vezes, ela vai levar um determinado período de tempo. E durante esse período de tempo, o meio ambiente fica desfalcado, digamos assim, daquele valor ambiental que teria sido afetado. Uma segunda justificativa seria a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de reparação. Então, às vezes, mesmo que se consiga uma reparação ambiental num nível bom, até excelente, mas nem sempre, muitas vezes, ela não vai ser suficiente para reparar de uma maneira realmente integral todo o dano, tudo aquilo que se perdeu com a intervenção no meio ambiente. Terceiro aspecto, o dano moral coletivo, que o voto também mencionava, sem explicitar muito isso. E o quarto aspecto, a necessidade de reversão à sociedade do proveito econômico obtido pelo poluidor. Então, seria o anseio, até para que a atividade predatória do meio ambiente não compense, de que aquilo que o agente que causou a agressão ao ambiente auferiu em função dela, ele deixe de ficar com isso e isso seja revertido em favor da sociedade. Então, essa foi a primeira discussão. Aí nós tínhamos uma segunda que era, basicamente, para resumir, quais critérios deve o juiz considerar entre demolir ou manter uma construção em área irregular. Também aí nos baseamos numa decisão aqui do Tribunal da Quarta Região, o voto da desembargadora Marga, e aí elencamos os seguintes critérios. Antes de eu falar eles, só para explicitar assim, nenhum deles é como se fosse um checklist. Tem que ter esse aqui preenchido, senão não dá. Eles têm que ser ponderados assim de uma maneira gradativamente, analisar cada um, não isoladamente, mas num conjunto, digamos assim. Então, uma coisa a ser considerada, o tempo de ocupação do imóvel, o tempo de ocupação daquela obra que, em tese, está ofendendo o meio ambiente. Depois, avaliar se ela existe com uma finalidade social, digamos assim, uma finalidade pela qual se veja que a pessoa que estava fazendo aquela ocupação, que edificou aquela obra, ele não tinha uma alternativa razoável para ele optar, né? Ou, se ao contrário, é uma edificação para mero lazer ou para uma mera recreação. Então, observar esse aspecto social e de utilidade efetiva, socialmente falando, daquela obra que está afetando o meio ambiente. Um terceiro critério, observar dentro do possível atendimento às exigências de eventual legislação de regularização. Então, muitas situações, com o correr do tempo, é editada algum tipo de legislação que permite a regularização, principalmente em casos de moradia, para pessoas de baixa renda, enfim. Então, às vezes, há uma legislação que estabeleça requisitos que possam ser observados, até em relação a cumprimento de medidas
previstas na própria legislação para regularizar. Não que necessariamente tenha que atender em todos os aspectos dessa legislação, em se tratando principalmente, às vezes, de uma obra que é anterior à legislação, mas, dentro do possível, observar essa legislação. E um quarto aspecto é uma preocupação, o estabelecimento de condições que evitem a expansão da degradação. Então, o juiz está atento a, conforme o caso, serem fixadas medidas onde a decisão que no final vai tolerar, digamos assim, a manutenção daquela obra num determinado local, não possibilitar que aquela foi mantida, então agora vai haver uma expansão desordenada daquele local e aquilo vai contribuir para que outras obras venham lá. Então, não tolher, a decisão não pode tolher que a administração continue fiscalizando e impondo limitações para que aquela degradação não aumente ainda mais, né? Então, essa foi a segunda questão. Por fim, a terceira questão era a quem o juiz pode destinar as indenizações arbitradas e multas aplicadas nas ações civis públicas. Se tem que ser aquele fundo da Lei da Ação Civil Pública, artigo 13, se eu não me engano, ou se ela pode ser voltada, se essa indenização pode ser voltada para uma finalidade específica, para a recuperação daquele dano em específico, enfim. A posição do grupo, acho que foi até unânime, de que não precisa ser necessariamente para o fundo da Lei da Ação Civil Pública, pode ser para uma destinação específica daquele dano que foi objeto de julgamento, ou até para outras situações de natureza ambiental próximas ao local do fato, próximos ao local onde ocorreu o dano. E até um colega colocou bem, o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, que eu não tenho o texto dele aqui agora na mão, mas ele fala que tem que ser destinado ao fundo, que tem o comitê gestor, toda aquela, para que depois o dinheiro do fundo seja revertido em proveito da reparação do dano. Então, o escopo final da lei é a reparação do dano. Então, principalmente se o juiz, ao destinar o recurso, não para o fundo, mas diretamente para a reparação do dano que ele está julgando, se ele, na sentença, digamos, assumir um compromisso implícito até, de que na execução ele vai acompanhar a destinação desse recurso para que ela realmente verta ali naquele local, sem nenhum desvio, de uma maneira que, então, ele meio que se substitui àquele conselho fiscalizador, porque ele próprio vai acompanhar isso. Então, até pelo próprio escopo da lei, do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, seria possível essa destinação direta para o dano e não para o fundo da Lei da Ação Civil Pública. Acho que é isso aí, não sei se os colegas... Quem é o próximo grupo? Obrigado. Falta o senhor depois, né? Bom, colegas, então a primeira questão, a letra A, os critérios para admitir ou não a cumulatividade das indenizações com obrigação de fazer e não fazer. Nós primeiro assentamos que é possível essa acumulação, desde que haja cuidado para não haver aplicação de indenização e reparação pela mesma causa. Por exemplo, você mandar recuperar a área, as custas do construtor, do degradador, e, pelo mesmo fato, impor uma indenização, né? A indenização seria cabível se por um fato diverso, por exemplo, para reparar o uso prolongado daquela área ao longo do tempo, ou então eventual dano moral coletivo, aí seria possível a acumulação da obrigação de fazer com a reparação pecuniária. Os critérios para fixar, então, essas penalidades seria, em primeiro lugar, a reparação in natura como primazia, né? O princípio da primazia da reparação integral e reparação in natura do dano ambiental, que, numa primeira análise, legitimaria, como regra, as demolições, os desfazimentos de obras construídas regularmente. Outro critério seria aferir a magnitude da lesão que foi causada e a eventual repercussão na comunidade que foi atingida, como é que aquilo foi sentido na comunidade e se houvesse aquilo que se chama de dano moral coletivo, haveria de ter uma reparação pecuniária. Também a condição pessoal dos envolvidos, porque se há um empreendimento de grande valor econômico, a solução pode ser distinta da demolição ou da reparação a ser
imposta a um pescador humilde, por exemplo. Então, isso deve ser sopesado no caso a caso. Também deve-se aferir os eventuais danos interinos, que são aqueles danos que permanecem entre a ocorrência, né, entre a violação ao meio ambiente e até o efetivo desfazimento do dano. E na impossibilidade de reparação in natura, deve-se estudar a adoção de medidas compensatórias, só em caráter subsidiário em face do princípio da reparação in natura. Quais os critérios, letra B, para decidir entre demolir ou manter as construções irregulares? Bom, o primeiro critério seria a destinação da obra que foi edificada. Uma coisa é uma obra que foi feita para a subsistência de um agricultor ou de um pescador, outra coisa é uma obra com fim meramente recreativo ou econômico. Extensão do dano causado na área protegida. Às vezes a magnitude da lesão é tão pequena que não justifica que seja desfeita a obra. A existência de urbanização consolidada na área em questão, porque se houve uma edificação e já existiam 20 outras, por que impor a demolição justamente daquela última que foi edificada? Então, isso deve ser sopesado. Custo da demolição e eventuais danos secundários decorrentes da demolição, porque o desfazimento da obra pode, em algumas hipóteses, gerar mais dano do que a sua simples manutenção e a imposição de medidas compensatórias. Então, isso também deve ser aferido. E a boa ou má fé do edificante. E aqui eu tenho um exemplo que poderia mencionar. Há uma construção irregular, o IBAMA vai ao local, autua por essa irregularidade e, ao mesmo tempo, emite um termo de embargo para que a obra não prossiga. Anos depois, essa obra vai ao final, a pessoa desrespeita o embargo, e quando é demandada em juízo, ela vem dizer que, olha, agora não dá para demolir porque aqui tem área consolidada. Só que ele foi o primeiro a construir naquele local em desrespeito ao embargo. Então, aqui é uma má-fé qualificada, né, que também deve ser levada em consideração na hora da reparação. Letra C. A quem o juiz pode destinar a indenização ou as multas aplicadas na ação civil pública? Um critério legal do artigo 3 da lei, o Fundo Federal de Direitos Difusos, só que nós manifestamos no grupo ali uma preocupação muito grande com a eventual não destinação desse valor para a reparação específica do dano. Não é? Há casos em que se tentou fazer a criação de um fundo específico para a área degradada, e isso, em alguma outra hipótese, não foi acolhido na segunda instância. Então, a gente só manifestou essa preocupação de que a verba revertesse efetivamente para reparar aquele dano ou a área adjacente do dano, né? Tanto para que o meio ambiente seja efetivamente reparado e também para que a comunidade receba uma satisfação, né? Que haja também um efeito dissuasório, que mostre para as pessoas que não vale a pena a degradação. Bom, era mais ou menos essas as considerações. Desculpa se eu esqueci aí, pessoal do grupo, alguma coisa. Quem é o próximo? Oi. Tá? Bem, pessoal, já começa a ficar um pouquinho repetitivo, né? Já que as questões são as mesmas e há várias questões postas que são idênticas às nossas. Mas, assim, em síntese, né, a primeira questão sobre o critério, ou os critérios que o juiz utilizaria para decidir pela aplicação isolada ou cumulativa, né, da obrigação in natura, no caso, da obrigação de não fazer, e até do dano moral, especialmente, a gente discutiu mais essa questão do dano moral à coletividade, que um dos componentes entende que, na verdade, ela é uma pena disfarçada, seria uma coisa de o poluidor sempre ter que pagar, e até ele discorda no caso. Algumas pessoas, como eu, defenderam assim que o poluidor sempre tem que pagar, ainda que, né, que se entenda. Claro, acho que há casos em que o dano, digamos, é tão pequenininho que a gente pudesse imaginar de
que não houve, ou pelo menos não se pode mensurar um dano à coletividade. Mas me parece que quase sempre, quando se degrada o meio ambiente, vai haver um dano, sim, que a reparação não vai trazer de volta, nem que seja o pequeno período que a sociedade não pôde, a gente até colocou, não pôde usufruir daquele bem, né? Ainda que sejam 3 árvores que serão replantadas, mas 3 árvores não estavam, eu sei que é bem pequeno isso, né? É uma posição, alguns discordaram. Naquele momento eu entendo que elas não estavam plantadas, elas estavam sim afetando pássaros, enfim, algo que é difuso, mas que existe sim um outro dano além daquele de construir, de colocar no status quo ante isso. Foi uma posição de alguns discordaram, entenderam que esse dano moral nem sempre existe. Posso fazer uma intervenção? Eu não sei se algum de vocês aqui julgou, era o juiz que julgou aquela ação civil pública do cigarro lá no parque, num dos nossos parques aqui. Quando eu estava na vara ambiental, eu fiz uma precatória de dano moral coletivo. Qual era o dano que o Ministério Público imputava? A Souza Cruz, uma dessas empresas de cigarro, gravou, dentro de um desses parques nacionais aqui da Serra, do Aparato da Serra e tal, um comercial com um helicóptero e vinculando a imagem, usou a imagem do parque na propaganda de cigarro. E esse aí seria o dano moral coletivo que estaria se buscando indenizar. Né? Eu não sei o andamento que teve a ação, mas justamente é um desses extremos assim, de dano moral coletivo que é bem interessante. Acho que foi na terceira turma. Então tem uma coisa. Isso aí é um caso bem interessante para discutir, porque é um extremo, assim. Desculpa a interrupção. Não. Mas, basicamente, foi nisso assim que só se colocou alguma coisa que os colegas ainda não colocaram muito. Mas, enfim, é possível, então, acumular os 3 sem qualquer questão relativa à proibição de bis in idem. Quanto aos critérios ali, também a questão do juiz decidir entre demolir ou manter uma obra irregular em relação ao meio ambiente, também se concluiu que é necessário cotejo dos princípios, né, que norteiam a questão do meio ambiente e outras questões também constitucionais, né, que ali, no caso, seria a finalidade social. O juiz vai ter que avaliar assim, o dano ambiental frente à questão social, o tempo que já permanece, né, o colega do grupo anterior, a não condição daquela pessoa de dispor de moradia, né, essas questões todas. Um dos colegas também comentou assim, a posição dele de que sempre o juiz há de se orientar pela expectativa de direito da parte. Então, o colega colocou que se uma moradia permaneceu, se aquela questão daquela obra irregular permaneceu por determinado tempo e a pessoa teria uma expectativa de direito de estar correta naquele local, isso deveria ser considerado independentemente da questão social, ou seja, de ser alguém com condições financeiras ou não. Isso foi colocado por um dos colegas do grupo em respeito à expectativa de direito, né? Então, ele consideraria bastante esse tempo de ocupação. Os outros colegas colocaram mais a questão social, né? A questão da moradia, mas também colocando que se fosse, no caso ali, como parece o caso do precedente, pessoas mais carentes, sim, seria respeitado, desde que não se perpetuasse, não continuasse as obras, mas que se fosse o caso de moradias para veraneio, pessoas com condições, sim, se mandaria demolir. Se colocou aqui também que há critérios na Resolução 369 de 2006 a respeito dessa questão também. Eu não sei, não conheço, vocês olhem na internet a Resolução 369, que eu não lembro ela. No momento, decor para colocar quais os critérios exatamente que estão ali. E, por fim, quanto à questão da destinação, né, lá da lei, do artigo 13, do fundo, se seria possível ou não o juiz
dar outra destinação. Nos parece claro que a lei ela estabelece uma norma vinculante aqui, é obrigatório colocar no fundo sob pena de esvaziamento desse fundo criado, mas também entendemos que, como exceção, sim, o juiz pode, não como regra, já que a lei determina que ele destine ao fundo, mas que como exceção. E aí colocamos algumas situações, por exemplo, uma empresa degradadora que faz um dano ambiental imenso numa coletividade e venha a falir, o que eu imagino não seja muito incomum, e desapareça do processo, né? Processo em andamento, uma ação civil pública, e o réu desaparece, quebra, vem a falência, o juiz faz o quê? Deixa, né, e o Ministério Público deixa nada acontecer, a sociedade ali com aquele problema imenso. Se existe, digamos, já existe, já se está em fase de execução, enfim, já há uma verba suficiente para reparar o dano naquela localidade. Então, entendemos que, como exceção, se pode, como regra, esvaziaria. É isso. Obrigada. Sim. Bom, pessoal, referente aqui à primeira questão, né, sobre a possibilidade de se há a possibilidade da acumulação ou não, o grupo entendeu que esses critérios que os juízes deveriam observar deveriam se pautar em três princípios, basicamente: o princípio da reparação integral do dano, do poluidor pagador e o da prevenção, devendo ser analisado a extensão do dano ambiental no caso concreto, a fim de se verificar se, mediante apenas essa aplicação das sanções cumulativas, é que se teria essa integral reparação do dano, né? Eu trouxe aqui, o grupo trouxe também um RESP do STJ, em que o STJ decidiu expressamente, deixa eu pegar ele aqui, que não há bis in idem. O RESP foi o 1454281, de Minas, do ministro Herban Benjamin, que ele fala o seguinte: a acumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar a lesão específica, já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano, que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Então, esse é um precedente do nosso tribunal. Só que nós discutimos no grupo nessa questão, é que o magistrado deve sempre buscar a tutela específica de reparação ao meio ambiente e apenas na sua impossibilidade a substituição pelo equivalente mediante a recuperação pecuniária. Isso referente ao dano material. Em algumas situações, nós até chegamos a discutir que até mesmo às vezes, decorrendo do resultado do laudo, a própria tutela específica no meio ambiente ela não pode ser 100% atingida. E aí, nesse caso, sim, haveria a possibilidade, e aqui não como uma substituição, efetivamente, mas uma complementação por essa prestação pecuniária, né? Então, às vezes, a prestação pecuniária pode funcionar como uma substituição, quando não alcançado essa tutela específica, ou como uma complementação, já que não haveria a possibilidade de alcançar 100% essa tutela específica. E o Murilo destacou, que nós colocamos aqui, que isso nós estamos tratando do direito material ao meio ambiente, porque também é possível, para aqueles que assim entendem que é possível, o dano moral ao meio ambiente, o dano moral difuso, que aí sim ele tem apenas necessariamente uma natureza indenizatória, reparatória, né? Em relação à segunda questão, nós analisamos alguns, referente aos critérios para se verificar se deve-se ou não demolir uma obra construída, uma construção irregular. Nós analisamos estabelecemos 6 critérios que o magistrado deveria analisar como forma de ponderar e de buscar ali a solução do conflito. O primeiro critério é o tempo em que realizada a construção,
né? Nesse leading case que foi, não leading case, mas nesse caso que foi trazido no material do Dr. Cândido, a construção supostamente irregular de Blumenau datava de 1965, né? Então haveria aí um tempo bastante em que ela foi feita e que ela estava sendo utilizada. O segundo critério é se houve ou não autorização ou licença concedida à época pelo poder público, né? Seria também um fator que deveria se pontuar. O terceiro, que é uma decorrência um pouco do segundo, é verificar o comportamento do administrado. Se houve invasão na área ou regular aquisição e posterior busca por concessão dessa licença de construção. Que aí poderia se verificar, caracterizar uma boa-fé em que não houve uma invasão, né? Um quarto critério é se a área, e aqui esse critério foi bem pontuado pelo Murilo, se a área em que está a construção é zona urbana consolidada e antropizada, né? Ou seja, verificar se a área, aquilo que os outros grupos falaram, se a área já é uma área que já há outros imóveis e que não se estaria acabando por dar um tratamento diferenciado apenas para aquele especificamente, né? Quinto, os impactos sociais e econômicos da demolição para o local e a região em que situa a obra, né? Você se verificar todos esses impactos sociais e econômicos, até com questão de empregos diretos, indiretos, arrecadação tributária, em se tratando de empresas ou de shoppings ou de algumas construções maiores que não residenciais. 6, o sexto e último, é o impacto ambiental causado pela própria construção irregular ao meio ambiente, né, o impacto ambiental aferido mediante laudo pericial, né? Então, nós estabelecemos esses 6 critérios para fazer essa análise. E, por fim, né, também foi um ponto polêmico, né, que houve aí uma divergência pontual do grupo, que eu vou tentar me fazer entender e explicar a todos, que é a questão se é possível essa aplicação direta dos recursos não passar pelo fundo, né? O entendimento do grupo foi o seguinte, diz que sim, é possível essa aplicação em razão de 2 princípios, um princípio da efetividade processual e da própria reparação integral do dano, na medida em que o juiz entenda que é o mais adequado, no caso concreto, a aplicação direta da pena pecuniária para a recuperação da área degradada. E aí, a gente entrou também em como vai ser feito isso. Se o juiz vai adotar uma postura mais centralizadora ou se vai adotar uma postura mais cooperativa, chamando, inclusive, caso queiram, os gestores do próprio fundo, né? Então, eu entendi que o juiz deveria ter uma postura mais cooperativa, permitindo essa participação, inclusive, dos gestores do fundo, caso eles queiram participar e contribuir. Não só o Ministério Público deveria fiscalizar, como também prestar contas nessa questão direta, mas permitir que os gestores também. A ANE, inclusive, colocou que, além dos gestores do fundo, permitia, inclusive, a participação dos conselhos do meio ambiente, né, estaduais, locais, né, e o dissenso, né, que foi trazido pelo... Né, uhum. Isso. E o dissenso aqui, trazido pelo Ricardo, o Rafael e o Murilo, né, é que, na medida em que a aplicação seria direta, não haveria que se chamar os gestores do fundo. No máximo, apenas uma eventual comunicação, né? Então, essa foi o debate nesse ponto. Como o tema é ambiental, nós decidimos usar esse simpático computador projetado aqui provavelmente pelos mesmos designers daquela empresa russa que fez o Lada Laika, Lada Nive. Quem não conhece, procure aí. Não. Provavelmente vocês não conhecem. Mas era um design interessante. Bom,
Os temas foram exaustivamente debatidos, né? Então, a questão dos critérios sobre quando é o caso de apenas a reparação, ou se é o caso de acumular a reparação e a indenização, a minha preocupação aqui, e a de alguns colegas, é justamente que se foque na ideia de indenização mesmo, né? Que não se transforme isso numa multa. Até o precedente, tem um precedente do Tribunal de Justiça que é citado num acórdão da Vivian, que me parece ter um caráter punitivo, né? E não um caráter de indenização. E eu, como cidadão, vou dizer, eu me sinto inseguro em viver numa sociedade que a gente pode ser punido por critérios que são construídos no momento em que se elabora a sentença. Eu tenho batido nisso já desde bastante aqui, né? Não ia mudar agora. Bom, então, o nosso foco foi esse, e nós colocamos como seguinte critério: a circunstância de o poluidor ter obtido algum tipo de vantagem ou lucro, né? Hipótese em que a indenização pode ser calculada com base nessa vantagem. Esse parece ser um critério. O tempo em que o meio ambiente ficou degradado. Isso aqui me parece importante porque ele dá um dado objetivo. Não um dado objetivo da indenização, mas ele dá um dado objetivo do dano experimentado, né? Eu posso efetivamente dizer que não, realmente houve um dano. Se houver uma devastação, se forem derrubadas essas árvores aqui do Parque da Harmonia, né, a sociedade vai ficar privada disso. Isso é um dado objetivo, né? E que tu pode dizer, ainda que o valor arbitrado vá ser arbítrio, né? Eu acho que a gente não vai conseguir escapar de algum tipo de tarifamento, né, feito pelos tribunais, mas tu tens um dado objetivo. Houve uma violação a um dano, a uma pretensão legítima daquela sociedade e tal, e isso merece ser indenizado. Um outro critério que se utilizou para saber se fica apenas na reparação é a motivação do ato que levou ao dano ambiental, que já foi colocado aqui pelos colegas, a diferença de se o que motivou a pessoa a fazer aquilo foi mero deleite ou foi subsistência, né? A gente colocou motivação genericamente, porque aí, diante dos dados concretos, o juiz pode analisar, mas também não é um critério tão hermético, né? E, por fim, a circunstância de o dano ser de pequena repercussão ambiental ou não, né? Esse é um critério de pequena... Eu divergiria da colega ali das 3 árvores, eu acho que esse seria um caso que eu me daria por satisfeito com a reparação. E a gente também tem que levar em consideração que tem muitas ações dessas que acontecem em propriedades privadas, né? Tem aquelas áreas de preservação, o sujeito destrói lá uma área, então me parece que não haveria nenhum tipo de dano que extrapolasse a mera reparação. Claro, vai ter dano lá para os passarinhos, né? Assim por diante. Mas, bom, teria que ser analisado, eventualmente pode, né? Teria que ser analisado. Mas a minha preocupação é essa, eu acho que se deve tentar buscar um critério objetivo que caracterize indenização, né? E não punição, agora você vai ver, né? Não pode ser uma coisa assim, né? Tem que ser algo tem que ter um mínimo de objetividade, já que não tem como ter objetividade no valor da indenização, pelo menos um mínimo de objetividade na percepção de que houve um dano para além, que não pode, que ultrapassa a mera reparação. A segunda questão, que é os critérios, né, para demolir ou não, né? O grupo colocou o seguinte aspecto: verificar se isso aqui já foi dito por algum grupo também, se a demolição não implicará agravamento do dano ambiental. Isso eventualmente pode acontecer, dadas as circunstâncias técnicas, né? Eventualmente pode implicar um agravamento, né? Então, isso seria o caso que impediria. Nós usamos aqui a expressão uma situação culturalmente consolidada, né? Uma orla já construída, que as pessoas usufruem. Essa questão culturalmente é aqui um aspecto bastante amplo do sentido de cultura, né? Do modo de vida, as situações que se consolidaram, né? Porque viver é depredar, né? Ninguém aqui mora em árvore, todo mundo gosta de morar em cobertura, casas confortáveis, ar-condicionado. A gente não pode esquecer disso também, né? A violação do mínimo existencial, né? Evidentemente, tu não pode, partindo deste princípio, tem o princípio do poluidor pagador, eu vou trazer o princípio do viver é depredar, né? Então, um pouco no sentido contrário, mas eu volto a dizer, eu gosto de andar com carro com ar-condicionado, gosto de morar bem, né? Então,
Então, a gente não pode levar o ambiente ao ponto de atingir o mínimo existencial, né? Isso é algo que aqui nós temos também a obrigação de preservar. Isso tem que ser analisado caso a caso. Vai ter que ser analisado caso a caso, né? Por fim, isso aqui houve divergência no grupo, o impacto econômico em situações de vulto já consolidadas, né? O empresário no Brasil é sempre um vilão e tal, né? Mas é ele que produz, gera riqueza, impostos, nosso salário, dá empregos. E isso houve uma certa divergência no grupo. Mas nós temos que levar em consideração também situações econômicas consolidadas, né? E que podem ser extremamente importantes para aquela comunidade, para aquelas pessoas, né? Há cidades que dependem de uma única empresa, de uma única... né? E eu só quero, já encerrando, eu quero trazer há um precedente dos Estados Unidos, Snail Darter, que é no final dos anos 70, se não me falha a memória, construiu uma barragem. Custou uma fortuna construir aquela barragem. E aí descobriram um peixinho que ninguém tinha ouvido falar na vida, né? E que esse peixinho se enquadrava, eu teria que reler o precedente, mas é mais ou menos isso, ele se enquadrava nos critérios de proteção ambiental. Ninguém sabia que esse peixe existia, né? E aí isso chegou à Suprema Corte e a Suprema Corte fez valer a lei ambiental, suspendeu as obras da barragem. Isso causou um prejuízo público gigantesco, foi uma decisão extremamente criticada. Tem voto vencido e é um caso daquele de aplicar a lei não importa a que custo. E eu tenho minhas dúvidas se essa foi efetivamente a decisão mais correta. Eu provavelmente estaria do outro lado, se tivesse que votar. Então, quem foi a colega que sugeriu, houve divergência, eu me alinharia nesse sentido. Eu acho que o impacto econômico também deve ser levado em consideração nesses casos. E a última questão, já que o meu tempo estourou, sim, pode. Obrigado, André. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, né? O professor Rodolfo tinha pedido para se poderia assistir, gostaria de ter ficado, mas como ele teve um problema de labirintite no início da semana, ele quase não pôde vir, daí ele acabou não podendo comparecer e eu acabei ficando com ele aqui, não deu para participar dos grupos. Essa proposta da escola de ter uma parte teórica e uma parte prática, eu acho que atende bem a finalidade, não fica só a gente conversando, mas também não fica só a questão teórica, me parece importante. Eu, para fazer essa atividade aqui, todo mundo sabe, eu não sou professor, tenho uma certa dificuldade para lidar com essas questões, mas me esforcei para escolher podia ter pego uma questão só e a gente ia ficar todo mundo debatendo, ou então eu ia pegar várias questões, como eu fiz aqui, que é justamente eu queria dar a ideia para vocês da diversidade e da multiplicidade que está o mundo, né? O que tem de questões e argumentos para trazer. O Vandré, o grupo do Vandré, tocou nessa questão da multa punitiva, né, que me parece, os outros eu acho que não tinham tocado com essa ênfase, que é uma questão que realmente eu sempre me pergunto. Quando a gente pega ação civil pública por improbidade, ação civil pública ambiental, na ação de improbidade a gente tem aquela coisa da indenização e da multa, né? No ambiental, a gente às vezes acaba tendo quase uma indenização punitiva, quando a gente diz que vai levar em consideração a condição do condenado, se é uma pessoa mais rica ou mais... Eu não sei se a gente às vezes não está caminhando para esse sentido, eu acho que não tem base legal para fazer isso, mas é aquelas questões que a jurisprudência acaba conduzindo, mas é importante a gente parar, às vezes, para pensar no que a gente está fazendo de forma tão automática, né? Todo mundo julga aqui ação ambiental, ação civil pública, às vezes de forma automática, mas o que eu quis chamar a atenção para vocês é a riqueza que a gente tem nisso aí, a riqueza que cada um de vocês, como juiz, lá numa determinada comunidade, tem condições de alterar a vida dessa comunidade, dar uma decisão de, às vezes, de repercussão nacional. É uma ação muito importante, né? A gente tem a nossa jurisdição de juizado, a nossa jurisdição de ações individuais é muito importante para evidenciar, etc. Mas, às vezes, cada um de vocês tem na vara uma dessas ações grandes. Isso é importante chamar atenção. Eu passei 18 anos em vara civil, vara ambiental, e lá, no fim, a vara ambiental ali, eu vi a riqueza, o que eu tinha de ação para julgar, que maravilha, são ações boas, mas aqui no tribunal eu já percebo a riqueza da matéria, né? Nós temos 2 turmas administrativas, tudo que acontece na 4ª região, 50% acaba caindo na minha turma e 50% cai na outra. Então aí a gente começa a ver a riqueza do trabalho de cada um de vocês, o quanto vocês podem mexer na realidade, o quanto vocês podem andar na margem da lei ali. Essa questão da lei do abuso de autoridade é uma coisa que surgiu ouvindo o professor Rodolfo aqui, embora ele não tenha tocado, é uma coisa muito importante, muito séria para a gente pensar.
o que vai acontecer se tiver uma lei dessas que pode colocar um de nós na cadeia porque a gente resolveu julgar o processo com a melhor das boas intenções, né? E tudo mais. E o que me fica marcado é uma coisa que para mim é muito cara, a importância da prova fática, a questão do fato. A gente tem aquela coisa de fato, valor enorme, etc, etc. O valor está na sociedade, a gente não consegue mexer, a legislação a gente não consegue mexer, mas às vezes a gente, como juiz, o que está na nossa frente ali, o que a gente consegue mexer, que está fora de nós, que a questão do valor está dentro de nós. Cada um de vocês tem umas opções de vida, cada um de vocês fica bem marcado na forma como que vocês apresentam, que vocês defendem a ideia, né? Faz parte dessa multiplicidade, mas a questão fática, trazer a questão fática para o processo é muito importante. E a gente vê aqui no tribunal, que eu estou completamente distanciado do fato, a gente vê como é importante, às vezes, quando o juiz fez um trabalho de trazer o fato para o processo. Porque é completamente diferente tu julgar um recurso quando o juiz não produziu prova, não colocou um pedaço de si na sentença, e quando ele coloca, né? Quando ele vai, se esforça na atividade da instrução, na atividade de saneamento, traz para o processo quem tem que chamar, não precisaria ter a participação do órgão tal, mas eu vou trazer, vou fazer uma audiência de conciliação, vou trazer ele ali, vou trazer essas questões. Isso aí enriquece muito o processo. Claro que dá um trabalho para todo mundo. Às vezes dá mais trabalho fazer, dá trabalho instruir, dá trabalho fazer perícia, dá trabalho ouvir técnico, ouvir testemunha, ouvir universidade, mas isso aí traz uma riqueza do processo e permite que vocês façam uma sentença rica, dando conta disso aí. E como é que vocês trabalham? Vocês trabalham fazendo essa instrução e depois vocês trabalham motivando. Na hora de motivar a sentença, escrever aquela sentença ali, talvez num processo de abobrinha, mandioquinha, benefício previdenciário, a gente não precise fazer tanto, mas quando eu vejo assim, uma ação civil pública, uma coisa diferente que caiu na mão de um de nós, eu digo, poxa, que felicidade que esse juiz teve de poder julgar isso aqui. E quando a gente chega no tribunal, às vezes a gente confirma a sentença pelos próprios fundamentos, coloca ali, às vezes é porque não tem tempo e às vezes é porque o trabalho do colega realmente fez a diferença. Então essa mensagem eu queria deixar para vocês, né? Dizer que como juízes, né, embora a gente entre na pilha, tem um monte de serviço, etc, etc, vocês no dia a dia lá, vocês podem fazer a diferença da comunidade de vocês, a diferença no Brasil e tal e tal. Em ecologia, né, a gente tem um princípio, como é que é? Pensar global e agir local. O pensar global é vocês, quando estudam, vocês buscam as coisas grandes e tal, mas o agir local é isso que vocês fazem na sala de audiências e quando vocês fazem uma sentença, né? Vocês estão agindo ali, efetivamente estão contribuindo para aquilo ali. Então, meu muito obrigado por tudo e o pessoal demais pediu para avisar que é às 2 horas o prosseguimento, né? Vocês vão perder a transmissão do interrogatório ali, mas eu também vou perder porque eu tenho sessão ali. Agradeço a todos, né? Peço desculpas por alguma falha que eu tenha cometido na condução dos trabalhos, mas é na melhor das boas intenções e somos todos juízes, né? Muito obrigado.